Eu estou muito emocionada, muito feliz por estar aqui hoje, porque eu estou há mais de 15 anos lá em Ponta Grossa. Nós somos pastores da Igreja Renovo. Meu marido está ali, depois ele vai trazer uma palavra poderosa de Deus ao seu coração também. Amém? E hoje eu estou ali em Ponta Grossa, pastoreando junto com ele, principalmente as crianças. Meu trabalho é focado como pastora de crianças. E há alguns anos já, o Senhor me chamou para trabalhar com pais cristãos, principalmente com mães, equipando os pais para que eles possam educar os seus filhos à luz da Bíblia. Então, eu tenho um trabalho com crianças, tenho um trabalho com pais, tenho um trabalho forte na internet, né? Tenho enfrentado muitas resistências nos últimos dias, nos últimos meses. Então, se você quer me seguir, você só consegue me seguir nos dias pares, né? Porque o Instagram suspende a minha conta, no outro dia ele me devolve. No dia ele suspende, outro dia ele me devolve. Tá assim já. Já é a quarta vez hoje que a minha conta foi suspensa. Mas amanhã vai estar de volta, em nome de Jesus. E se Deus quiser, também não suspende mais, né? Mas, se você quiser, pode nos acompanhar também. Meu Instagram é @tati.joslin. E, por enquanto, você vai no underline reserva. E depois você vai no normal lá, sem o reserva. E eu tenho equipado os pais, trazido conteúdo aos pais. E é muito lindo ver aquilo que o Senhor tem feito ali na nossa cidade, né? Mas hoje, lá em Ponta Grossa, nós temos mais de 50 células de crianças. Então, nós nos alegramos muito em ver aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu me emociono porque eu nasci em Londrina. Eu sou londrinense. Pode aplaudir o Senhor, né, por isso. Eu sou londrinense, eu nasci aqui em Londrina, cresci em Arapongas. Tem gente de Arapongas aqui? Eu cresci em Arapongas. Arapongas é a minha cidade do coração. Amo Arapongas, né? Mas eu sempre estava aqui. E eu fico muito emocionada, porque eu já passei alguns momentos bem difíceis aqui em Londrina. Passei muitos momentos muito felizes, mas um momento bem especial, bem próprio, né, na verdade, da minha vida. Foi um momento muito difícil, mas hoje, quando eu estava aqui na hora do louvor, o Senhor estava falando comigo, né, que a lembrança que eu tenho que ter de Londrina é de um lugar de unção, de vida, de liberar do Senhor. E hoje o Senhor vai fazer algo especial para ficar na minha memória. Amém? E eu vou me lembrar de Londrina como um lugar cheio do Espírito, de avivamento, de alegria. Amém? E eu quero que, nessa hora, você abra sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Antes disso, deixa eu só falar do meu livro. Eu tenho um livro que se chama Criação, Bíblia Compatível. Tem um curso que se chama Maternidade com Graça. Tem alguma aluna, por acaso, aqui hoje? Ah lá, nós temos aluna, que bom. Fico muito feliz de conhecê-lo. Mas o meu livro ele está esgotado. E eu reservei alguns livros para trazer aqui para vocês. Acho que tem no máximo 20 aqui hoje, né? Mas se você quiser, vai ter no final, posso assinar para você também. É um livro onde eu falo sobre uma educação de filhos à luz da Bíblia, trago fundamentos para que você possa aplicar na vida do seu filho, princípios bíblicos importantes, né? E também é um livro de evangelismo, um livro que você pode entregar e comprar de presente e dar para uma mãe que ainda não é cristã, que você pode dar tranquilo e ter certeza que ela vai ser evangelizada. Porque eu tenho uma palavra de Deus que eu tenho que colocar a cruz em toda a minha mensagem. Então, no livro, inclusive no final, pastor, eu faço um apelo. Eu tenho que fazer um apelo para convidar as mães ali para entregarem a sua vida para Jesus, né? Então, nós temos o livro ali também. Amém? Agora sim, eu quero que você leia comigo 2 Reis 2, capítulo 9, que diz assim: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu vou ler em outra versão agora, em NVI. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Amém? Sabe,
Quando eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje, quero agradecer por tanto amor, pela recepção, pelo convite, por tanta honra, né? Que inspirador, né? Ver o pastor aqui tão ungido, feliz, servindo ao Senhor. E quando eu recebi o convite, o pessoal falou que eu poderia falar sobre família, que é aquilo que mais tem queimado o meu coração. E eu poderia trazer uma palavra para os pais. E hoje eu quero fazer isso, mas eu quero trazer uma palavra que com certeza você vai poder aplicar, mesmo que você ainda não seja pai. Amém? É algo que vai tocar todos os seus relacionamentos. Amém? Mas às vezes você tem a expectativa que eu vou falar sobre birra, sobre desobediência, teimosia, castigo, né? Que os pais, eles querem que eu fale sobre isso. Mas não é bem isso que eu vou falar para você, eu não quero te frustrar. Mas eu quero trazer uma mensagem que com certeza precisa queimar no coração de cada pai. E no coração de cada filho do Senhor também. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus e essa mensagem precisa queimar no seu coração. E contextualizando aquilo que eu li aqui, eu acredito que você conheça um pouco a história de Elias e de Eliseu. E Elias era um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Elias, ele foi um homem de Deus que foi usado pelo Senhor em muitos momentos para operar muitos milagres. Então, ele foi aquele profeta, eu sei que já foi falado um pouquinho sobre isso aqui, mas ele foi um profeta que ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azerá lá no Monte Carmelo. E essa passagem é tão poderosa. Eu estive em Israel 3 vezes. Um dos lugares que eu mais me emociono é no Monte Carmelo. Porque pensa só, fogo cair do altar, né, para evangelizar, para envergonhar o diabo, né, para derrotar todos aqueles que estavam ali insultando Elias, insultando o Deus de Elias, os profetas de Azerá, de Baal. Aquilo foi muito poderoso que o Senhor fez. Mas também, Elias é aquele que é sustentado por uma viúva, mas depois a filha da viúva, o filho da viúva morreu, e ele orou, e aquele filho voltou a viver. Ele foi sustentado também pelos corvos. O Senhor cuidava dele de maneira peculiar, específica. Mas também ele foi um homem com suas debilidades, que em certo momento ele também se escondeu, ele fugiu. Mas quando ele estava nesse lugar, a Bíblia diz que o Senhor não o abandonou. Ele estava se sentindo abatido, cansado. Mas a Bíblia nos fala sobre algo especial. E eu sempre gosto de falar para os pais aqui, fazer um parênteses. Às vezes você, pai, mãe, principalmente de crianças pequenas, você às vezes está cansado. Às vezes você está um pouco abatido. Porque às vezes faz alguns dias que você não dorme. Principalmente com as crianças bem pequenininhas. E você está cansado, está tendo problemas. Às vezes em relação ao sono, adaptação. Vários problemas que às vezes os pais têm e se cansam. E junto com isso, o diabo vem acusando você. De que então você não é amado. Como que pode você crente se cansar assim? Você crente está se sentindo assim? E eu quero dizer uma coisa para você. Não aceite nenhuma acusação do diabo quando você se sentir cansado. Amém? Porque a Bíblia nos fala que quando Elias estava nessa situação, o anjo do Senhor trouxe água e pão para ele. Em outros momentos, Deus sustenta Elias de outra forma. Usou a viúva, usou os corvos, mas quando ele está cansado, a Bíblia diz que o anjo levou água e pão. E quando no Antigo Testamento a Bíblia fala sobre o anjo, não sobre um anjo, está falando sobre o próprio Cristo. Então olha só, quando ele está cansado, o próprio Cristo vem sustentá-lo. Não vem acusá-lo, não vem atormentá-lo, mas vem trazer renovo, refrigério, água, alimento, sustento. Então, eu quero liberar essa palavra sobre você, pai e mãe. Não se sinta acusado se você está cansado. Deus criou você, Deus criou o seu sono, Deus criou o seu corpo, a fisiologia. Ele sabe que você precisa dormir, Ele sabe como é cansativo. Apenas deixa Ele trazer água e pão para você. Amém? Mas Elias, então, foi esse homem de Deus que foi muito usado pelo Senhor, mas em certo momento também precisou de ajuda. Em certo momento ele também passou por algo difícil. Mas eu quero focar aqui em um ponto com vocês.
Em determinado momento da vida de Elias, Deus decide que ele teria um sucessor. E Deus dá a direção para que Elias, então, fosse até um lugar e levantasse Eliseu. E ele unge Eliseu como seu sucessor. E eu falo que Deus usou a vida de Elias e escolheu Eliseu para ser o seu sucessor, para deixar as nossas gincanas bíblicas mais divertidas, né? Porque é um tal de trocar Elias com Eliseu, não é? A gincana bíblica é outra com Elias e Eliseu, não é verdade? Sempre vai ter uma questão, sempre alguém vai errar, né? Então, eu oro em nome de Jesus para que eu não troque nenhuma vez Elias e Eliseu nessa palavra. Amém, irmão? Você pode falar amém? Jesus, abençoa ela. Amém? E Deus, então, levanta Elias e ele unge Eliseu. E depois que Eliseu está andando um tempo com Elias, Deus decide que ele iria arrebatar Elias. E Elias sabe disso, que ele ia ser arrebatado. E Eliseu também sabe disso. Elias será arrebatado. Mas em um momento, Elias, antes de partir, chega para Eliseu e faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é justamente esse texto que nós lemos no começo da palavra. Elias, ele fala para Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu te faça antes de eu partir? E olha, eu acho essa pergunta tão forte. E um dia eu estava orando para que o Senhor me desse uma palavra relacionada à próxima geração, relacionada às crianças e relacionada aos nossos filhos. E eu travei nessa pergunta. E eu falei, gente, que pergunta forte. Na Bíblia nós vemos algumas perguntas fortes, né? Como o caso da pergunta de Salomão: o que você quer? Salomão responde: sabedoria. E aqui Elias fala para Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu faça antes de eu partir? E Eliseu, ele podia responder tantas coisas, não é verdade? Pensa comigo. O que você responderia nessa hora? Tantas coisas. Mas Eliseu, ele responde: eu quero ser o principal herdeiro do seu espírito profético. Isso significava que ele queria carregar fortemente aquilo que estava sobre a vida de Elias. E aquele pedido de Eliseu foi um pedido muito ousado, não é verdade? Você sabe que Eliseu na Bíblia aponta para a graça. E quando a gente tem um encontro com a graça de Deus, a gente é ousado para pedir. Você pode pedir. Você pode pedir unção, pode pedir vida, provisão do Senhor. E ele pediu algo de maneira tão ousada. Agora, a questão é, nessa noite eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira pergunta é: qual é a sua maior preocupação quando se trata daquilo que você vai deixar nessa terra quando você não estiver mais aqui? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua maior preocupação? O que eu vou deixar nessa terra quando eu não estiver mais aqui? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que você tem se preocupado? Será que você está gastando seus dias pensando na poupança, na herança, no trabalho, no carro que você vai deixar, na casa que você vai deixar? Qual tem sido a sua maior preocupação quanto àquilo que você vai deixar nessa terra? Agora, a segunda pergunta que eu quero te fazer: você está conduzindo seus filhos, e agora eu falo para os pais, seus filhos naturais, falo para todos, aquelas pessoas que você discipula, que você se relaciona, que você tem alcançado para Jesus, que você ama. Você tem conduzido essas pessoas para que elas possam desejar o que de você quando você não estiver mais aqui? Entende? Será que você está se relacionando com ela para que ela queira também isso de você? Não, eu quero a posição dela. Eu quero a fama. Eu quero o cargo. Eu quero a casa, o carro, o dinheiro. Ou você realmente tem feito como Elias? Elias, ele viveu intensamente. Em alguns momentos ele falhou, mas algo ele conseguiu. Eliseu era apaixonado e desesperado pela glória de Deus. Você consegue perceber
o desespero de Eliseu, quando Eliseu falou, eu quero porção dobrada do seu espírito sobre mim. Isso significava que ele queria ser o seu principal herdeiro, o principal herdeiro do seu espírito profético. Ele queria continuar aquilo que Elias tinha começado. E eu quero dizer para você essa noite, nós precisamos levantar uma geração de Eliseu. E essa é a minha palavra hoje. Nós precisamos levantar uma geração de Eliseu. Porque Eliseu representa uma geração desesperada pela presença de Deus. Desesperada pela vida de Deus, que valoriza a vida de Deus. Se você olha para a vida de Eliseu, você vê que Eliseu ele representa aquilo que hoje nós precisamos. Porque Eliseu era aquele que vivia no sobrenatural. Nós precisamos levantar uma geração que vive no sobrenatural, que crê no sobrenatural, que vê o sobrenatural. O Senhor tem falado tanto isso ao meu coração. Eu tenho orado tanto por isso. Senhor, eu quero crianças que desfrutem do sobrenatural, que tenham olhos espirituais para enxergar. Um dia, olha só, um dia, tinha um exército se levantando contra o exército de Israel. O rei da Síria estava atacando o exército de Israel. Mas quando ele armava algo contra o exército de Israel, Deus falava para Eliseu aonde eles iam passar. E Eliseu falava para o rei de Israel, não passa por aí não, vai para outro lugar. E Eliseu ia lá e falava, rei, melhor não vir por aqui porque eles estão armando algo contra você. De novo ele ia lá e a mesma coisa acontecia. Tanto é que um dia o rei da Síria falou, peraí, tem algum espião aqui? Tem alguém que está contando para aquele homem, para aquele rei de Israel, aonde nós estamos armando o nosso acampamento, aonde nós vamos atacar. Aí o pessoal falou, não rei, você não está entendendo, o buraco é mais embaixo. Sabe o que é? É que tem um profeta. E mesmo quando você fala baixinho no seu quarto, ele tem um Deus que escuta. E quando Deus escuta, Deus conta para o profeta conta para o rei e pronto. Aí o rei da Síria falou, então nós vamos pegar o profeta. Porque quando o diabo percebe o estrago que você está fazendo, ele quer paralisar você. Só que você tem o Deus. E o que acontece? Naquela hora, eles vão atrás de Eliseu. E eles colocam, fazem um acampamento, acampam em volta de onde Eliseu está. E quando Eliseu vai sair junto com o seu servo fala, ai. O servo de Eliseu, olha isso, a gente está perdido. Porque quando as pessoas que não têm olhos espirituais vê a situação natural, ela fala, ai, agora já era. Olha o que está acontecendo nesse mundo, olha a perseguição, olha o governo, olha isso, olha aquilo. A gente está perdido, olha quantas ideologias, olha quantas ideias erradas contra as crianças, só está enxergando o natural. Aí Eliseu falou, não. O que tem, o nosso exército é muito mais forte, muito mais poderoso. Aí Deus fala, Deus não, o servo fala, O servo fala, como assim? Tem eu e você aqui. Como assim o nosso exército é mais poderoso? Aí Eliseu põe a mão na cabeça dele e fala, Senhor, faça ele ver o que eu estou vendo. E nessa hora, ele começa a enxergar as colinas cheias de cavalo de fogo. E sabe, naquela hora aí muda. Aí quem fica cego é o inimigo. E o que acontece é que o exército de Israel vence aquela batalha. Você está entendendo? Uma geração de Eliseu é uma geração que enxerga o sobrenatural. E isso faz eles se posicionarem. Isso faz eles vencerem toda a mentira do diabo, todo o medo, toda a ideologia, tudo aquilo que o diabo tem lançado. Às vezes você está preocupado com o seu filho, querendo falar de todas as mentiras do diabo. Apenas ore para que ele seja um Eliseu. Coloca a mão na cabeça dele todos os dias e fala, Senhor, abre os olhos espirituais do meu filho, para que ele veja aquilo que ele tem que ver. Ele tem que enxergar. E essa é uma geração de Eliseu. Uma geração que se posiciona, que luta contra o pecado, que não aceita o pecado. E sabe,
questão é que, para gerar um Eliseu, existem algumas coisas que a gente precisa fazer. E a primeira coisa, antes de Eliseu desejar... Até que horas eu posso ir? Só que o Daniel ainda tem que pregar, né? Acabou meu relógio. Alguém me avisa, pelo amor de Deus. Mais 10 minutos? 15. Ok. Hoje é sexta-feira. Olha só. A primeira coisa que nós temos que entender é que Eliseu, ele só desejou isso porque ele viu Elias vivendo algo com o Senhor. Por mais falho que Elias tivesse sido, por mais que ele tenha tido momentos difíceis, Eliseu viu algo na vida de Elias. E eu quero te dizer, a primeira coisa para você gerar um Eliseu é que você, pai e mãe, precisa construir uma história incrível de fé com Jesus. Porque os pais, pastor, ficam desesperados, eles querem que a gente faça alguma coisa com as crianças. Mas eles esquecem que a primeira coisa é que eles têm que viver uma vida com Deus. Eles têm que construir a sua história incrível de fé com Jesus. Porque você consegue perceber que Eliseu olhava para Elias e falava, uau, olha o que Elias está vivendo, eu também quero viver o que ele está vivendo. Uau, olha o que Elias está fazendo, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está olhando para ele, o que Deus está preparando para ele, eu também quero viver o que ele viveu. Por quê? Porque primeiro Elias construiu uma história com Deus. E eu quero repetir isso para você. Primeiro você constrói a sua história incrível de fé com Jesus. Você está construindo uma história de fé com Jesus? Ou você só está tão focado que o seu filho construa uma história de fé com Jesus, que você está esquecendo que você tem que construir a sua também. E a sua história precisa ser construída primeiro. Deixa eu contar uma coisa para você. Não existe nada mais poderoso para você fazer o seu filho desejar algo do que ele ver você desfrutando daquilo. Muito mais eficiente do que você obrigar o seu filho a fazer uma coisa é você mostrar para ele o quanto é incrível fazer aquilo. Muito mais eficiente do que você obrigar o seu filho a aprender a nadar. Vai na natação, vai ter que ir na natação. Estou obrigando, tem que ir. É você pular na piscina e sair nadando. Ele fala, nossa, eu também quero. Onde você aprendeu isso? Ah, é porque eu fazia natação, mas você não vai fazer não. Não, mas eu quero fazer sim, porque eu achei muito legal nadar. Ah, é muito legal nadar mesmo. Ele vai querer. Não é verdade? Muito mais eficiente. Mas quando se trata da sua vida com Deus, é a mesma coisa. Muito mais eficiente do que você ficar brigando para que o seu filho faça algo. Ele vê você vivendo algo incrível com o Senhor. Claro que nós somos pais. E as crianças não se mandam. E se ela não quer vir para a igreja, ela vem mesmo assim. Não é verdade? Mas olha só. Ela tem que ver você vindo feliz. Se alegrando. Desfrutando. Ela está vendo você viver uma história incrível de fé com Jesus? Vou te falar, eu sou apaixonada pela Bíblia. Apaixonada. Tanto é que escrevi um livro sobre a Bíblia. Meu livro se chama Criação Bíblia Compatível. Peguei tudo que o mundo fala de criação de filhos e fui comparando na Bíblia. Isso aqui é bíblico, isso aqui não é. Isso aqui é bíblico, isso aqui não é. E fui falando isso no livro. E falei por que a Bíblia? Por que a Bíblia é o centro? Por que a gente tem que usar a Bíblia como guia para a educação dos nossos filhos? Sabe, a Bíblia é eterna, poderosa. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu era criança, você tem noção do quanto eu via meu pai ler na Bíblia? Quando eu ganhei uma Bíblia, a primeira coisa que eu fiz na primeira Bíblia escrita que eu ganhei, a primeira coisa que eu fiz foi no escritório do meu pai, abrir minha Bíblia, pegar a Bíblia dele. Meu pai sistemático, ele tinha as marca-textos assim, tudo diagonal. Se trocasse uma de lugar, ele sabia. Até hoje é assim. Eu peguei, abri minha Bíblia, a Bíblia dele, fui página por página. Os versículos que estava rosa, eu pintei de rosa. O azul, eu pintei de azul. Amarelo, eu pintei de amarelo. Porque eu achava lindo. Você sabe, eu me apaixonei de ver ele apaixonado. Construa a sua história incrível de fé com Jesus. Agora aqui, nesse ponto, eu preciso te falar. E Deus me chamou para falar isso para pais. Principalmente de crianças pequenas. Essa tem sido uma das minhas principais mensagens.
Porque os pais de crianças pequenas precisam escutar isso. É impossível você construir uma história incrível de fé com Jesus, se você não construir uma história incrível de fé com a igreja. Para você construir uma história incrível de fé com Jesus, você tem que viver uma história incrível com a igreja. Você tem que congregar. Porque é assim que Deus age nessa terra, é através da igreja. E pai e mãe de criança pequena tem a tendência de não congregar. Deixa, espera a criança fazer 5 anos para vir para a igreja. Espera a criança fazer 12. Sabe? Você está esperando o quê? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Mas, irmão, só assim que você vai viver plenamente o que Deus tem para você. Porque Deus trabalha assim. Ele estabeleceu que Ele ia habitar e Ele ia fazer algo na igreja, na terra. E aonde Ele faria era através da igreja. Sua edificação nessa terra é a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Se você quer viver algo incrível em Deus, você tem que congregar. E mesmo que você não goste, o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Mesmo que seja difícil, Ele nos ensina. Como que você quer que o seu filho seja um Eliseu? Queira viver algo incrível. E ele vê você falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do horário, falando mal do tempo. Como? Ele devia ver você cada dia mais apaixonado, feliz, servindo a igreja, servindo os pastores. Como que você quer que o seu filho seja um Eliseu? Se você está aqui de conferência em conferência, só vem no culto da ceia, não está nem aí para nada. Se comprometa, se envolva. Durante as suas refeições, todo dia, ore pelos pastores. Meus filhos, quando vão orar, oram pelos pastores, não é, Daniel? Porque já aprenderam, desde que eles nasceram, eles escutam a gente orando pelos nossos pastores. Todo dia no almoço. Cria esse hábito. Ele tem que entender, igreja é coisa importante. Agora, a segunda coisa é que um dia, então, Elias vai até Eliseu. E ele lança capa sobre Eliseu. E quando, 1 Reis 19 diz isso. E quando Elias lança capa sobre Eliseu, isso apontava para um sinal de adoção. Quando você lançava a capa, você estava mostrando, ei, vem ser meu filho. E Elias fez isso. E para você gerar um Eliseu, a segunda coisa é que você tem que lançar a capa sobre o seu filho. Mas como assim? Ele já é meu filho? Pois é, mas você tem que trazer ele para que ele seja filho de Deus. Você tem que adotá-lo como seu filho espiritual. Porque mesmo que ele tenha nascido na igreja, ele tem que ter a sua experiência com Jesus. E quando você lança a capa, isso quer dizer que você está convidando seu filho para viver uma história incrível com você também. Que também não adianta você só viver sua linda história incrível de fé com Jesus e nunca convidar o seu filho para viver com você. Não adianta também você não lançar a capa sobre ele. Falar, filho, vem viver comigo também. Você sabe, você tem que ser intencional em tudo, em todos os momentos. Trazer o seu filho para viver o que você está vivendo também. Experimentar, quando você experimentar algo no Senhor, ore para que o seu filho também seja impactado. Compartilha com ele. Deixa eu falar, Deus vai inaugurar uma nova estação de milagres nessa igreja. Porque Deus quer levantar uma geração de Eliseu. Então os pais vão começar a experimentar milagres, sabe por quê? Para testemunhar para os filhos. Para testemunhar, para chamar o filho e falar, filho, vem aqui, vou lançar a capa sobre você. Olha o que o Senhor fez na nossa vida. Olha isso, olha que milagre poderoso. Olha essa cura, olha essa provisão, olha esse agir de Deus. Você tem que testemunhar. Use grandes coisas, mas também use pequenas coisas para lançar capa sobre o seu filho. Você sabe que eu estava viajando, fui fazer um tour de pregações nos Estados Unidos agora. 20 dias eu estava lá. E um dia eu estava em Nova York, olha que chique. E eu estava passeando no intervalo lá. E eu estava com os meus filhos. E meu filho tem 3 anos. E eu esqueci a mamadeira dele. Aliás, o leite dele. Mas a mamadeira eu levei, graças a Deus, aleluia. O Senhor me lembrou da mamadeira. Mas ele começou, eu quero o meu mamar. Eu quero meu mamar, eu quero meu mamar, eu quero mamar. Lugar diferente, nação diferente, cultura diferente, língua diferente. Fuso horário diferente, ele cansado, mamar. Eu falei, não, eu tenho que achar um leite, Lá eu vi assim, uma farmácia em cada esquina, mas nessa hora sumiu todas. Um levante mesmo do diabo, não achava nenhum leite.
Aí a gente estava passando. O Daniel viu assim um lugar que parecia ser um mercadinho, assim. Ele falou, aqui tem. Eu falei, glória a Deus, filho, aqui tem, vamos estacionar, vamos pegar. Quando nós entramos, ele já tinha, né, preparado o coração dele para a vitória. Quando nós entramos, não tinha, era um monte de restaurante. Aí eu falei assim, ai Jesus. Aí eu olhei lá no fundinho, assim, era tipo desse tamanho, assim. Lá no fundinho tinha uma cafeteria. Eu falei, Senhor, mas lá vai ter leite, eu tenho certeza absoluta. Cheguei lá, e eu falei, moça, por favor, você pode me vender um copo de leite para o meu filho? Porque eu esqueci o leite dele. Ela, claro, com certeza e tal. Foi lá, pegou o leite e tal. Daí ela me deu, eu falei, quanto que é, moça? Já estava, né? Daí ela, não, é de presente. Eu falei, não, faço questão de pagar. Não, é de presente. Aí eu virei para o Noah e falei, filho, olha o que Jesus fez na sua vida, filho. Jesus te deu um leite. Ele preparou um presente para você, filho. Ele nos trouxe aqui porque Ele queria te dar. Aí ele olhou para nós assim, com aquele olhinho brilhando. Mamãe, filho. Sabe o que eu fiz nessa hora? Eu lancei a capa sobre ele. Eu entrei dentro do carro, ele foi mamando. E ele falava, Jesus me deu, né, mamãe? Jesus te deu, filho. Aí às vezes você fala, nossa, mas um negócio tão pequeno desse. Mas você queria que eu falasse o quê? Nossa, que sorte. Pare, coloque Jesus em tudo. Glorifique Jesus em tudo. Quando você faz isso, você está lançando a capa sobre o seu filho. Amém? Agora, nós também precisamos de algo especial para levantar o Eliseu. Nós vemos que Eliseu, ele não apenas desejou unção dobrada, mas ele recebeu. Isso nos mostra algo. Porque essa pergunta de Eliseu, que era unção dobrada, aliás, essa resposta, às vezes pode soar meio estranho, né? É que você está acostumado com a história inteira e você acha super normal. Mas imagina uma pessoa que não conhece Jesus, que não conhece a história, vendo isso. Como assim eu quero o dobro dele? Parece uma coisa meio invejosa, não é? Mas não foi por inveja que ele pediu. E como que eu sei que não foi por inveja? Porque ele recebeu. Porque a Bíblia tem 7 relatos de milagres de Elias. E de Eliseu tem 13 relatos em vida. E quando o diabo estava tirando sarro de Eliseu, achando que ele não tinha recebido o dobro, ele já tinha morrido, eles colocam um corpo, um defunto, em cima dos ossos de Eliseu, e quando encosta nele, volta a viver. 14, para cumprir aquilo que Deus tinha falado. Porque a vida com Deus é com emoção, amém? Quando o diabo acha que venceu, aí Jesus chega e fala, não sabe de nada, ainda tem mais um milagre, mas esse vai ser o mais legal, para cumprir unção dobrada. Agora, por que Eliseu recebeu? Mesmo pedindo o dobro. Porque ele não fez esse pedido motivado na inveja, mas na honra. Ele honrava Elias. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente só gera Eliseu quando existe um ambiente de honra. Sabe? Em certo momento, Elias falou, Eliseu, fica aqui que eu vou para Jerusalém. Aliás, para Betel. Ele falou, não. Eliseu falou, eu vou até Betel com você. Ele falou, tá bom, vem então. Depois ele falou, fica aqui, Eliseu, que eu vou até Jericó. Eliseu falou, não, eu vou com você também. Depois a mesma coisa, fica aqui, que o Senhor me levou ao Rio Jordão. Eliseu atrás, eu vou também com você, até o Rio Jordão. Sabe, ele honrava Elias até o fim. Igual a história de Ruth e Noemi, onde você for eu vou. Seu Deus e seu meu Deus. Aonde você for eu vou. Onde existe ambiente de honra, ali o Senhor derrama sua glória. Ali o Senhor levanta um Eliseu. E ele honrava. E é por isso que o diabo quer destruir a honra dentro das casas. Ele quer destruir a honra. Ele quer ensinar para os pais que não precisa de honra coisa nenhuma. Que não precisa de obediência. Que não precisa. Que o que precisa é que as crianças sejam colaborativas. Já está ótimo. Que ensinar filhos, crianças, a obedecerem os pais é muito opressivo.
Está assustado? Mas é isso que muita gente está pregando aí na internet. Contra a obediência, contra a honra. Isso é uma mentira do inferno. Porque sem honra, nós não levantamos uma geração que quer aquilo que os seus pais têm. Sem honra, a gente não levanta uma geração que deseja a unção de Deus que está na vida dos seus pais. Sem honra, os filhos rejeitam o que os seus pais têm. Eles não dão continuidade ao legado que os seus pais poderiam te dar. Você está entendendo? Nós precisamos cultivar um ambiente de honra na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Agora, a quarta coisa, e eu estou acabando. Nós vemos que, por um lado, Eliseu honrava Elias, mas por outro lado, Elias também, um dia para tudo, sabendo que ele ia ser arrebatado, ele para e pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu te faça antes de partir? Isso não é incrível? Se você soubesse que você ia ser arrebatado, você ia parar e pensar nisso. Mas ele para tudo e pergunta. E sabe o que isso nos sinaliza? Que por um lado Eliseu honrava Elias, mas pelo outro lado Elias também amava Eliseu. Elias oferecia favor a Eliseu. Elias se importava com o coração de Eliseu. E eu quero te dizer, pai e mãe, você tem que amar o seu filho. Você tem que demonstrar o quanto você o ama. Ele tem que se sentir amado. E você tem que demonstrar favor, oferecer favor. Filho, existe algo que eu posso fazer por você? E tem pai achando que se você oferecer favor ao filho, ou se você demonstrar amor ao filho, isso vai comprometer a sua autoridade. E a outra mentira do diabo. Quando Elias ofereceu favor a Eliseu, ele não perdeu sua autoridade, mas ele conectou o propósito dele com o propósito do seu filho. Quando você vira para o seu filho e se importa com ele, o Senhor vai conectando a sua história com a história dele. O propósito dele com o seu propósito. Sabe, em certo momento, falaram para Eliseu: Eliseu, você sabe que hoje o seu mestre, Elias, ele vai ser levado de você? Deus vai separar ele de você? O que Eliseu ia responder? O que Eliseu ia responder se ele não se sentisse amado? Se Elias fosse carrasco, grosseiro, bruto, desrespeitoso. Eliseu, você está sabendo que o Senhor hoje vai separar o seu mestre de você? Ele ia falar: glória a Deus, aleluia, vai tarde, demorou. Agora eu me livro. E sabe o que ele responde? 2 Reis 2:3, sim, eu sei, mas não fale nisso. Doía nele. Não queria nem pensar em viver a sua vida longe de Elias, porque ele se sentia amado. Sabe, o seu filho precisa saber que ele é amado. E olha, existe um detalhe especial: Elias não era perfeito. Mesmo assim, Eliseu quis aquilo que Elias tinha. Deixa eu te falar, o seu filho não tem que achar que você é perfeito. Mas ele tem que saber que ele é amado. E ele tem que saber que você tem um Deus perfeito. E por último, 2 Reis 2:10-11. Disse Elias, depois que Eliseu respondeu: eu quero porção dobrada do seu espírito. Uau, que resposta. Só que Elias diz assim: você me fez um pedido difícil. Mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Eu quero te falar uma coisa. Elias falou: Eliseu, que pedido lindo, mas é um pedido difícil. Eliseu, eu não dou conta de te dar isso. Mas se você estiver andando comigo, e se você vê aquilo que eu tenho visto, se você vê a glória de Deus, você vai receber. E eu quero te falar, pai e mãe, seu filho tem que andar com você, mas ele tem que ver o que você vê. Ele tem que ver o agir de Deus. Ele tem que ver a glória de Deus na sua vida. Não confie na força do seu braço. Não confie na sua própria justiça. Confie na graça de Deus alcançando o seu filho. Clame pela graça de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Clame para que o seu filho veja enquanto ele está andando com você. Sabe, eu quero te falar uma coisa.
A grande glória, a grande glória de Elias não foi que ele não morreu, mas foi que o seu legado não morreu. Foi que ele conseguiu levantar alguém que era apaixonado pelo seu maior tesouro. Qual tem sido o seu maior tesouro hoje? Aonde está o seu coração? Será que os seus filhos têm visto o seu tesouro? Têm percebido qual é o seu maior tesouro? Têm desejado o seu maior tesouro? O que o seu filho mais deseja de você, pode ter certeza, é o seu tesouro. Se o seu tesouro é o dinheiro, o que ele mais vai desejar é o dinheiro. Se o seu tesouro é a sua posição, o que ele mais vai desejar é a posição. Mas que o seu tesouro seja a glória de Deus, a vida de Deus, a dependência do Senhor. Que você construa sua história incrível de fé com Jesus. Fique em pé. Feche os seus olhos nessa hora. Oh, Espírito Santo, nós precisamos gerar uma geração de Eliseu. Nós precisamos construir uma história incrível de fé com o Senhor. Nós precisamos da sua glória sobre nós, de um toque soberano do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero que nessa hora você comece a dizer: Senhor, eu preciso construir uma história incrível de fé com o Senhor. Eu preciso. E eu sinto no meu espírito agora. Se você sente no seu espírito que você precisa avançar e viver algo novo no Senhor, porque você quer viver o que você nunca viveu. Você quer construir uma história incrível, porque você precisa que esse seja o seu maior tesouro. E você quer romper em relação a isso hoje. Sai do seu lugar e corre aqui na frente. Sabe, não tenha vergonha. Você que quer viver algo incrível com o Senhor, vem aqui dizendo: Senhor, eu quero construir uma história incrível de fé com o Senhor. Eu quero viver uma nova estação. Eu quero inaugurar uma nova estação, uma nova temporada com o Senhor. Às vezes você tem orado tanto pelos seus filhos. O Senhor está te dizendo hoje: vem, eu quero fazer algo em você primeiro. Eu quero mover em você. Você vai viver algo especial. Você vai viver algo diferente. Seu filho vai olhar para você e vai ser constrangido pela glória de Deus. Ele vai desejar ser o seu principal herdeiro. O principal herdeiro desse tesouro, da unção que está sobre a sua vida. Nessa hora eu quero que você comece a dizer: Senhor, eu quero ser cheio da sua glória. Nós vamos adorar o Senhor e você vai usar nessa hora, esse momento, para buscar o Senhor intensamente. Os pastores vão orar com você, o Daniel, nós vamos orar com você por um instante. E comece a dizer: Senhor, eu estou aqui. Me levanta, me unja, enche-me, derrama algo sobre mim. Eu quero ser Elias.